gente convida a Sara Mbuyamba, vou pedir para ela me corrigir se eu tiver dito errado, que é doutora em Relação Industrial na Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá. Sara, um prazer te receber. Me diz o seu sobrenome, por favor, para que eu fale corretamente. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Sara Mbuyamba. Mbuyamba. Buyamba, pronto. Sara, Isso. você fez uma pesquisa aqui no Brasil, né, que é a inserção de imigrantes congoleses nas relações de trabalho no Rio de Janeiro. Então, você investigou profundamente como se dão essas relações com imigrantes congoleses. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e, de repente, realmente nos levasse a essa reflexão em relação ao que aconteceu também no caso Moise. Conta pra gente. Sim, então, eu morava no Brasil antes de vir para o Canadá, fazia pesquisa, né? Era estudante de mestrado na Universidade Federal de Rio de Janeiro, né, em Direitos Humanos e Políticas Públicas, da UFRJ. A gente realizou uma pesquisa, não no meu mestrado, mas após o mestrado, com o professor Ricardo, justamente, a gente procurou entender, né, as relações trabalhistas, né, dos congoleses, né, a gente não pegou só os refugiados, mas todo imigrante congoleses que morava no Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa foi realizada de 2018, né, em janeiro de 2018, até dezembro de 2019. Nós entrevistamos 26 pessoas, 16 homens, 10 mulheres, né, do Congo, da República Democrática do Congo, mas no decorrer da pesquisa a gente viu que a maioria era refugiados, mas a gente não tinha escolhido apenas refugiados, era todo mundo, só que no decorrer a maioria dos entrevistados era refugiados. Então, o que a gente conseguiu concluir, né, tipo, nessa pesquisa? Realmente quase todos, tipo, todos eu diria, não quase todos, realmente se encontrava ou já se encontrava na relação, tipo, ou numa situação de trabalho análogo ao escravo. O que é? É um trabalho onde as condições de trabalho eram degradantes, né? A tarefa que eles exerciam era muito pesado, muito, tipo, depende de onde eles trabalham. Por exemplo, os que trabalhavam na Ceasa, nem carregava saco de comida, nem de alimentos na Ceasa para descarregar ou carregar. Eles não tinham tempo de descanso, não tinha tempo, tipo, não tinha, era o dia todo. Eles falaram, né, tipo, no depoimento, na entrevista, que tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Então a gente está vendo lá uma jornada exaustiva de trabalho, e tinham uns, nas entrevistas, até chegaram a falar da questão de não receber salário. Então, isso, quando aconteceu o caso de Moisés, eu fiquei pensando nisso, porque já teve outros congoleses que passaram pelas mesmas situações, de não receber por dia de trabalho, né? Trabalhar sem receber o pagamento, ficar cobrando o pagamento. A gente teve caso também de degradação mesmo em termos tipo de xingamento, de racismo, mesmo assim, de preconceito com pessoas que chegou a ter. Deu entrevista e falou que o gerente dele, ele trabalhava no supermercado, na reposição de mercadoria, e o gerente dessa empresa, né, desse supermercado, que é grande rede, até no Brasil, falou para ele que você tem que agradecer, porque você veio lá da África, lá não tinha nem trabalho, nem o que comer, você veio fugindo, chegou aqui, tem pelo menos essa oportunidade, então você não tem que reclamar, tem que fazer tudo sem reclamar. Então foi tipo essa pesquisa, a gente, depois de entrevistar, né, analisar, né, fazer transcrição e tudo, tradução também, porque teve pessoas que fizeram entrevista em Lingala, porque eu sou do Congo, então a gente conversou em Lingala ou em francês. Umas pessoas fizeram em português, isso com a presença do professor Ricardo. Aí, tipo, quando a gente transcreveu, né, as entrevistas, analisamos, então a gente deu para auditores fiscais, né, 2 auditores fiscais, a gente deu para uma procuradora de trabalho, juíza de trabalho, aliás, a gente deu também para uma advogada, que é estudante lá do NEP, da UFRJ, para entender, ler e falar para a gente, explicar o que eles tinham, né, entendido dessas entrevistas. E eles concluíram a mesma coisa que nós, que realmente esses congoleses se encontravam em condições análogas ao trabalho escravo. Isso foi em 2018, né, Sara? A gente vê essa realidade 2019, permaneceu. Desculpa, a conclusão nem foi em dezembro de 2019, foi quando a gente concluiu a pesquisa, né?
Isso. A gente vê que é a mesma realidade, né? Que nada se alterou e, na verdade, a situação se degradou ainda mais, porque chegamos a um episódio como esse do Moise, que foi assassinado. Como que foram essas entrevistas? Assim, na verdade, você é congolesa, você estava aqui no Brasil, né? Como que é a vida do congolês no Brasil? E do refugiado, principalmente? Porque tem essa questão, né, do refugiado ter saído do Congo e ele recebe aqui do Brasil esse passaporte de refugiado e na expectativa, e na verdade com essa promessa do país de que ele vai ter uma vida mais digna aqui, né? E daí acontece o que aconteceu com o Moisés, que foi assassinado violentamente aqui no nosso país. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do refugiado vivendo no Brasil e o que ele, qual a relação dele com o nosso país. Justamente. Então, no decorrer da pesquisa, porque a gente entrevistou eles, poucos vieram até a Universidade Federal, lá no núcleo da gente da pesquisa, GPTEC, só que outros a gente teve que ir até as casas, né? Tipo, chegar nas casas dele, residência, para ver e tal. Então, mesmo os que não vieram, quando falavam onde morava, todos moravam na favela, né? Tipo, ou na favela, ou na comunidade, bairro assim. A maioria morava numas casas, tipo, kitnet mesmo, entendeu? Não era nem casa, tipo, as condições de vida mesmo, não só de trabalho, mas de vidas, eram precárias, precárias mesmo, porque para ver uma casa onde mora toda uma família, uma mãe, dois filhos, um filho homem adulto e uma menina adulta dentro de um kitnet, só você entra e tem uma cama, fogão e cama junto, tipo, você vê que as situações realmente não são boas, entendeu? E além disso, tipo, o que a gente viu primeiro, os congoleses, eles têm muita dificuldade de conseguir, de achar um emprego, de se inserir no mercado de trabalho brasileiro. Primeiro porque os empregadores não reconhecem, né, os diplomas que eles têm, né, ou tiveram lá no Congo, ou pelo menos, tipo, a experiência de trabalho não é reconhecida. Então, isso já é um obstáculo bem maior. A questão da língua, eu nem vou dizer, porque tinha umas que falavam, né, uns que falavam português bem, então eu considero que essas pessoas poderiam conseguir um emprego assim, tipo de vendedor, um emprego mesmo, um emprego que eu considero assim decente, entendeu? Poderia. Só que eles não conseguem, porque o empregador já é racista. Eu acho pelo fato deles serem, tipo, negros e tal, não acho, né? Mas é o que eles falaram, e eu acho que é evidente, porque eu morri no Brasil, eu mesma estudei no Brasil, eu não consegui achar emprego no Brasil, eu, depois de me formar, não consegui trabalhar. Então, fui fazer, né, entrei como bolsista no GPTEC com o professor Ricardo, porque ele me convidou. Foi lá que eu fiquei até vir para o Canadá. Não trabalhei no Brasil, não consegui trabalhar nesse tempo, porque não consegui emprego. Não foi por falta de português, não foi por falta de formação, porque eu tenho graduação em ciência política, me formei em Recife, na UFP, Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu tive mestrado na UFRJ. Então, tipo, tá vendo que não é somente que não teve formação no Brasil, mas é geral. Conheço pessoas que se formaram em direito, em relações internacionais, que não têm trabalho, que estão trabalhando com bico, porque não tem emprego, tipo, para refugiado congolês. Então, eu entendo que seja uma questão racial também, entendeu? Porque a gente é negro, então a gente não consegue emprego. Porque quando você vai ver, né, temos amigos, né, tipo, que são da Síria, então esses amigos, você vê, a pessoa chega no Brasil, mal fala português, mas já tem tipo, um emprego, assim, entendeu? Já tem oportunidade de desemprego bem maiores, entendeu? Bem melhores, aliás, do que os congoleses que moram lá há muito tempo, entendeu? Então, é uma questão racial, é uma questão de preconceito por ser primeiro da África, nem por ser negro, então tem isso tudo. Então, as condições dos congoleses são bem precárias por causa disso, porque não consegue achar um emprego bom, logo não vai conseguir pagar um aluguel decente ou uma casa, tipo, morar na Zona Sul, morar em algum lugar assim, não, vai morar sempre ou na favela ou num bairro, tipo, na comunidade e tal, porque lá o aluguel é mais barato, talvez não paga luz, talvez não paga água, porque o trabalho onde ele trabalha geralmente não é nem de carteira assinada, e quando é de carteira assinada, as horas de trabalho, nem tipo, hora de entrar e de sair não são respeitadas, porque tinham uns meninos que trabalhavam numa indústria lá de
de frango, né, de alimentos e tal. Então, esses meninos até falaram que, tipo, sempre que eles tinham que fazer hora extra, eles eram considerados como pessoas, tipo, mais fortes. Por ser africano, você é mais forte, então você tem que fazer o trabalho pesado. Então, você tá vendo? Então, o africano, ele só pode fazer um trabalho que é relacionado à força física, ou um trabalho que é relacionado a nem tem que fazer mais esforço, esse tipo de coisa. Ok, quando é um trabalho mais intelectual, ou mais de vender, mais assim, que não pede força, aí não. Quando é um trabalho que pede, assim, apresentação, nem tipo, a pessoa assim, não, aí ninguém quer contratar, ninguém quer. Então é muito triste mesmo, entendeu? Eu recebo com muita tristeza, realmente, isso tudo que você conta, porque o Brasil é conhecido, né, por ser um país que recebe muito bem seus imigrantes, seus refugiados, mas a nossa sociedade é extremamente racista, e daí, claro, que esses problemas todos acabam atropelando a vida de alguém que chega aqui esperando ter melhores condições. Então, eu acho que, assim, eu dei a notícia no começo do programa, inclusive, que o Congresso Brasileiro chamou uma audiência pública para discutir a questão dos imigrantes e dos refugiados brasileiros, mas essa questão racial tem que perpassar essa discussão, né? Porque é o que você coloca, o refugiado, o imigrante branco, ele é muito bem recebido, o negro não, que é o que acontece com toda, apesar de sermos majoritariamente negro, né, o nosso país é um país majoritariamente negro, existe um racismo que leva, inclusive, a esse tipo de violência que a gente assistiu. Sara, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, parabenizar pela pesquisa, que você continue tendo muito sucesso, inclusive nas suas pesquisas aí no Canadá. A gente está aberto, inclusive, qualquer coisa, volta a entrar em contato aqui com a gente, para que a gente possa, inclusive, continuar discutindo essa questão trabalhista, de referenciar refugiados e imigrantes, principalmente africanos aqui no Brasil. Obrigada, Sara. Até uma próxima. Muito obrigada. Tchau.